professor Olavo de Carvalho sempre disse que no momento em que aparecesse um candidato à presidência que fosse de direita e conservador, ele seria vitorioso. Novamente, como sempre, o professor Olavo tem razão. Todas as pesquisas atestam que o povo brasileiro é majoritariamente conservador. Mas olha que curioso, mesmo assim, nós não temos um jornal, uma revista, uma rádio ou uma TV abertamente de direita e conservadora. Hoje, o povo brasileiro conseguiu romper esse bloqueio através das redes sociais. O cidadão consegue ouvir e ser ouvido. E quem não quer perder o monopólio da informação teme esse fenômeno. O senhor Alan dos Santos é um dentre tantos que faz parte dessa mudança, na maneira em que o brasileiro se informa e informa os outros e se informa. Hoje ele é proprietário do site Terça Livre e é também influenciador digital. Agora, é muito engraçado, porque quando alguém é de esquerda, é considerado influenciador digital. Agora, quando é de direita, é considerado miliciano digital, que estimula ataques. Eu quero aqui repudiar o uso do termo miliciano contra o senhor Alan e contra todas as pessoas de direita que têm exercido democraticamente o direito à liberdade de expressão nas redes. Para começar a minha fala. O que essa CPMI quer é calar a voz do povo. O mundo evoluiu e hoje não é mais necessário fazer megas manifestações nas ruas. Qualquer pessoa pode se reunir digitalmente para discutir ideias, pensamento ou marcar reuniões. É um direito assegurado na Constituição, como também é assegurado o direito do livre pensamento. E dentre essas discussões digitais, não existe impedimento para que as pessoas externem as suas ideias ou vontades. É como se fosse uma reunião física de um partido, igreja, clube, só que é de uma forma mais ágil e barata. A grande celeuma é que houve uma quebra no monopólio da informação. Hoje, as grandes corporações e mídia não conseguem impor a manutenção da dita verdade. E, com isso, o estamento burocrático entrou em pânico. Então, tudo que a gente vê aqui hoje é o que a gente vem falando em todas as reuniões dessa CPI. A oposição não aceita o resultado de 57 milhões de brasileiros que votaram no Jair Messias Bolsonaro e estão querendo aqui fazer um terceiro turno, um tribunal de exceção. Estão querendo pegar pessoas que são de direita, só porque são de direita, e estão tendo um direito de falar o que pensam, livremente nas redes. É óbvio que aqui, dessa CPI, vão tentar criminalizar, vão tentar perseguir. Por quê? Porque não estão gostando da quebra da hegemonia esquerdista que até então vinha no Brasil. Então, agora que eu comecei essa introdução, quero agradecer e parabenizar o Alan dos Santos pelo trabalho que ele vem realizando há anos no canal Terça Livre, informando. E estamos aqui, Alan, para assegurar o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e de pensamento. Então, quem nos critica está querendo cercear essa liberdade. Gostaria de perguntar ao senhor Alan dos Santos se o senhor acha que essa CPMI está afetando a liberdade de imprensa, na qualidade de jornalista. Muito bem, excelentíssima deputada. Veja, há uma matéria do Lauro Jardim, no Globo, onde ele diz: Bolsonaro rumo a Nova York com seu blogueiro de estimação. Vejam que aqui não há ânimos informandi. Há uma mentira com deboche. E ao fim da matéria, atualização. O blog errou e pede desculpas a Alan dos Santos e aos leitores. Quem está viajando em comitiva do presidente para Nova York é um fotógrafo que é homônimo do blogueiro. Comparem o alcance que o tercalivre.com.br tem com o globo.com. Isso aqui não é jornalismo. Entretanto, eu não vejo outra maneira de combater o Globo senão fazendo jornalismo e não querendo calar o Lauro Jardim. O que aqui eu estou vendo, infelizmente, com algumas induções, perguntas que ficam induzindo respostas, é que querem calar a liberdade de expressão e querem proibir ou coibir ou condicionar a liberdade de associação de pessoas que está previsto na Constituição. Se não há pagamento,
não tem como provar nenhum tipo de pagamento, por que chamar de milícia? Se é ofensa, por que não recorrer aos tribunais? Até agora, não ficou claro para mim o que é fake news, senhora deputada. Porque o que é fake news? É a calúnia? Não, calúnia já está previsto por lei. Nós não temos sequer um conceito de consenso e um conceito jurídico, e sequer a criminalização. Exato. Mas o que se faz aqui é tentar criminalizar algo que sequer se tem um consenso acerca do conceito, para ver como é que está o negócio. Então, eu gostaria de insistir nessa pergunta. O que seria, então, um jornalismo verdadeiro, senhor Alan? Já que muitas vezes a gente vê matérias em blogs tendenciosas como essa que o senhor acabou de demonstrar. Bem, cabe lembrar que o jornalismo verdadeiro ele não é partidário. O que isso significa? O que o Lauro Jardim está fazendo nessa matéria do Globo, ele é óbvio, isso aqui é fofoca, ainda nem fofoca né? É uma mentira grave. Isso aqui eu considero fake news. Os jornalistas de esquerda, como bem disse o ex-ministro que hoje está enjaulado, que é o Lula, ele escreveu um livro, Jornalistas e Revolucionários, onde ele celebra e comemora a participação de pequenos jornais, como o Pasquim e tantos outros, e outros jornais, inclusive, ligados a partidos políticos, dentro do processo da democracia, segundo a visão do ex-ministro. Existe o jornalismo de esquerda? Existe. E ele tem que ter a liberdade. Existe o jornalismo de direita? Ele quer existir, mas está sendo calado. O jornalista ele tem que ter a liberdade de expor o que ele pensa, o que ele acredita, dentro dos limites da lei. E a lei, ela é tão favorável ao jornalista, entendendo a necessidade da participação do jornalista dentro da República, que ela lhe confere o sigilo de fonte, para exatamente colaborar com a própria polícia em caso de investigação. Porque certos criminosos conseguiram cooptar de tal maneira a burocracia do Estado que nem mesmo a polícia pode conseguir encontrar alguma prova dele. É necessário ter o papel do jornalista. O que querem fazer hoje não é descrever o que é o jornalismo verdadeiro. Eles querem proibir qualquer atividade jornalística que não seja como a do Lauro Jardim. Essa atividade do Lauro Jardim não está sendo criticada aqui por ninguém. E me assusta saber que Lauro Jardim mente querendo zombar de mim, que sou um pai de família. Meu filho é pequenininho ainda, os 2 filhinhos que eu tenho. Agora imagina se ele tivesse idade para ler assim, blogueiro de estimação. Inclusive, numa mentira. Alan, inclusive, o senhor teve seu endereço divulgado pelo parlamentar aqui, que já admitiu. Desculpe interrompê-la. Dentro de uma investigação de ameaça de morte de mim, da minha esposa e dos meus filhos. O senhor teve seu endereço divulgado pelo parlamentar aqui presente, colocando em risco a sua integridade física e da sua família. É verdade que o senhor se mudou para Brasília justamente porque foi ameaçado de morte? Aqui está o boletim de ocorrência. Eu morava no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, depois me mudei para Monte Belo do Sul, e fui ameaçado diante do susto de ver que eu não tenho acesso à legítima defesa, senhora deputada. A senhora me perguntou se eu sou favorável ao fim do Estatuto de Desarmamento. Eu me vi na pior situação possível. É olhar para o seu filhinho de 2 anos de idade, a sua esposa dentro de casa, e você recebeu um e-mail com todas as informações de CPF, identidade, endereço da minha irmã. Então, eu recebi essa ameaça de morte. Diante dessa situação, eu não tinha nada para me defender. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu me vi nessa situação de desespero e telefonei para amigos e perguntei onde eu poderia ficar. Eles falaram para mim, vem para Brasília que aqui é seguro, aqui é um lugar visível, aqui tem visibilidade. Se acontecer alguma coisa com seu filhinho, ou com a sua esposa, ou com você, isso vai ganhar notoriedade. E vai inibir a ação de quem está ameaçando. Aí eu vim para cá por isso. E nesse processo, que eu ainda estou... A Polícia Civil aqui, do DF, conseguiu quebrar... conseguiu do governo suíço a quebra do e-mail. Mas só que quem está me ameaçando de morte conseguiu guardar o e-mail, o acesso, na verdade, ao e-mail,
pelo 1IP de uma empresa americana. Agora é esperar ver se a empresa americana vai ser obrigada pelas leis americanas a conceder a quebra desse sigilo. Até lá, eu não sei como está minha esposa nesse exato momento. Eu sou obrigado a ter um aplicativo onde eu fico vendo a câmera da minha casa para saber se meu filhinho de 2 anos de idade pode ficar tranquilo enquanto eu venho aqui só fazer jornalismo. É muito duro isso. Porque, desculpe-me, os senhores têm direito a uma escolta armada. O senhor tem direito. Alan. É verdade, eu tenho, é verdade. Os senhores têm direito a uma escolta armada. Sabe o que eu tenho direito? A rezar e pedir a Deus para que nada Alan, aconteça. Seguinte, queria perguntar, eu gostaria que me respondesse de forma objetiva, porque eu tenho mais alguns questionamentos e meu tempo já está acabando. O senhor sente que a grande imprensa já causou... Perdão. O senhor sente que o crescimento das mídias independentes, como é o Terça Livre, é uma ameaça à mídia tradicional? Eu não digo uma ameaça à mídia tradicional, mas uma ameaça ao monopólio da mídia tradicional. O senhor poderia relatar casos que ficou sabendo enquanto jornalista de blogs de esquerda que foram financiados pelo governo passado? Eu tenho registrado isso. Quando você acessa youtube.com/tercalivre, que é o nosso portal, que inclusive nosso canal de YouTube, que inclusive tomou um strike hoje de um cartunista de esquerda, né? Então, ou seja, eu vou ficar proibido de fazer transmissões ao vivo até fevereiro, mas eu vou ingressar com ação na justiça para isso. Lá você pede bota no Google, no YouTube, perdão, no próprio YouTube, os vídeos mais vistos. O terceiro vídeo mais visto do Terça Livre é um flagrante delito de um grupo de esquerda fazendo campanha para o Haddad com formulário, pagamento, dia de pagamento, e esse vídeo está no meu computador, porque eles retiraram do ar. Com todo respeito à relatora, no início ela quis acusar o senhor de fake news, porque o senhor teria sido condenado, que está em recurso, né? O senhor explicou, por não ter dado direito de resposta. Vários jornais, todos os dias, muitas vezes esquecem de dar o direito de resposta, etc. Isso significaria dizer que todos os jornais fazem fake news, os que não dão direito de resposta? Se sentir ofendido ou ganhar direito de resposta é motivo para condenar, como um todo, o jornalismo? Gostaria que o senhor se pronunciasse sobre isso, até porque parece que essa foi a única acusação que teria, né? Porque todas as outras foram derrubadas aqui pela sua fala. É um desvio, né, de mérito aqui, porque querem dizer o que é fake news, você perdeu uma ação de direito de resposta. Se fosse assim, seria impossível um jornal de grande circulação, por exemplo, fazer várias matérias em várias cidades do Brasil inteiro e não dá tempo, às vezes, de conceder o direito de resposta e pode ser condenado por isso. Gostaria que você comentasse, com relação à eleição passada, as fake news principais que o presidente Bolsonaro sofreu no processo eleitoral, que vocês devem ter noticiado várias, né? Quem foi condenado por propagação de conteúdo negativo, já falei aqui, foi o Haddad. Impulsionou R$88 mil e foi condenado a pagar uma multa para a Justiça Eleitoral de R$174 mil. E dentre esses vários conteúdos, tinha lá notícias contra o presidente. Gostaria que você relatasse algumas notícias que foram feitas, que quem sim sofreu fake news durante a eleição passada foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Bem, são várias, né? A da suástica já mencionada, ela foi citada aqui. Nós tivemos a questão do WhatsApp, Bolsonaro querendo fuzilar a Rocinha, Bolsonaro odeia negros, o Bolsonaro odeia gays, Bolsonaro quer o cerceamento e quer calar a imprensa. Inclusive a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é financiada pelo multibilionário George Soros, né? Ela emitiu uma nota contra Jair Messias Bolsonaro, dizendo que, ao não querer usar o dinheiro público para pagar o jornal, no caso do SECOM e etc., ele estaria atentando ao jornalismo brasileiro. Essa fake news, né, é tão grave que, até hoje, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo nunca emitiu uma única nota à proposta do PT de controlar a imprensa. Isso, vejam, essa é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Deveria de ser a última instância entre os jornalistas para obter subsídio e poder alcançar, então, a investigação daquilo que é o papel do jornalista.
A Abrage, repito, financiada pela Fundação Ford e pelo multibilionário George Soros, né? Lembrando que a Abrage está na nossa revista, que foi lançada hoje, revista tercalivre.com.br. Em 2014 e 2015, a Abrage tinha 180, eu não lembro agora, pouco mais de 100 mil de orçamento anual. No ano seguinte, com a ajuda do George Soros, a Abrage teve à sua disposição quase R$ 1 milhão. E não fez nenhuma nota. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo não emitiu nenhuma nota sobre essa fake news.